Ação. Acesso a E serviços de meta saúde integrados, seria acesso ao fortalecimiento del serviço de sistema de saúde vigilancia de la integrado, población, fortalecimento dos sistemas de fortalecimiento vigilância, de la gobernanza, las informação e autoridades de também da financiamiento governança y e enfrentar los do determinantes financiamento sociales y e para ambientales poder enfrentar relacionados con os estas enfermedades. desafios Los países de ambientais la región de las Américas están relacionados a essas avanzando doenças. E en os formularios países das Américas alternativos estão para acelerar la avançando eliminación a nossa folha de rota multienfermedad y para un eh, componente primordial acelerar es el a monitoreo essa para la salud eliminação y das debemos de doenças e, tratar obviamente, este fazer um problema diario. monitoramento. E é Nuestros por isso que objetivos de estamos hoy aqui, son tres. para Vamos a discutir os seguintes presentarles la objetivos. São estructura, três. Vamos características y apresentar funcionalidades estruturas, del nuevo tablero características, de datos, funcionalidades desse indicadores y novo monitoreo de painel de acciones dados en las indicadores que cuatro monitoram líneas as de ações acción de nas la quatro Iniciativa de linhas de ação Eliminación de da Iniciativa de Enfermedades, Eliminação de procedimientos Doenças que que hemos nós analizado temos en la Organización aqui, Panamericana de la organizada Salud. através da UPAS. También vamos a Também demostrar cómo el estaremos tablero demonstrando ayuda a como los esse países a painel usar datos para ajuda os tomar países a utilizar os decisiones a dados nivel para a tomada de nacional y ação. regional. Temos Y dados a vamos a nível compartir la nacional e experiencia de regional dos e vamos países compartilhar a en experiência de cómo dois ellos están países usando los e datos ver para como estão monitorear sus utilizando os dados acciones para en fazer la um eliminación monitoramento de suas múltiples de ações e enfermedades. eliminação de Hoy várias tendremos la doenças. participación Teremos a de invitados participação de de honor convidados de Costa de honra Rica y da Panamá, Costa del Rica, do Task Force Panamá, Global Health y de la do Organización Panamericana For de la Global Salud. Health e Yo da soy Marta OPAS. Saboya, Sou actualmente Marta soy la Saboia, asesora principal de la sou Iniciativa assessora para la Eliminación de sênior más de 30 para a iniciativa enfermedades de y eliminação problemas das relacionados doenças en la e Organización de todos os Panamericana de la problemas Salud. relacionados a Ahora esse voy a aspecto cambiar a dentro da inglés. Organização I would like Pan-Americana da to Saúde. welcome Vou Dr. falar em Brenda inglês, a Seeley mesma coisa que Thomas, acabei de falar. Você Assistant gostaria de Director of the dar Pan American Health boas-vindas à doutora Organization, for the Rhonda Seeley opening Thomas, remarks. que é Dr. diretora Seeley assistente Thomas, da OPAS. welcome Doutora and the Seeley floor is Thomas, yours. bem-vinda. Aí tem a palavra. Good morning, Olá, muito Martha. bom Thank you so dia, much, and Marta, it's e a pleasure to muitíssimo be here this obrigada. E é um morning. And I want prazer to also imenso estar aqui recognize hoje Dr. Silvana pela manhã. Azuleri, Gostaria the de Department reconhecer a Director doutora for the Silvana, que é diretora do Departamento Disease de Elimination Department. I Eliminação also want to de recognize Adrian Doenças, Cox e from também Adrian EIA, Cox, and also to e welcome também all a other panel presença participants, de todos os along with the outros Task Force for participantes Global da Health OPAS, participants and those ao, partners from the ao Ministries of lado Health da of Força-Tarefa Costa Rica e and Panama. dos Good Ministérios morning de again to Saúde all, da and a Costa warm Rica e do welcome to Panamá. all of Muito you bom dia a joining todos us e a today from todas e across the bem-vindos e Americas and bem-vindas beyond. para, It is my pleasure to open this através desse timely and webinário, important webinar poder focused discutir on a a topic that is at the importância heart of de our um tema collective muito efforts importante, to que é eliminate justamente communicable a diseases in the eliminação de regions of the doenças Americas, the transmissíveis use nas of data for Américas. O action. uso de dados As para a many of ação you é know, extremamente in importante. Todos 2019, the Pan sabemos American Health que em Organization 2019 launched the a nossa Elimination Initiative. organização lançou This essa is an iniciativa de ambitious eliminação, and que é deep-dying justamente effort algo to eliminate ambicioso, over um 30 esforço para communicable eliminar diseases eh, and related uma conditions in the trintena Americas by de 2030. doenças This is one of the most transmissíveis comprehensive até undertakings for 2030. public E health in esse our é um region, trabalho and it demands muito not only sustained abarcador para toda a commitment, região, não technical somente pela innovation, and demanda coordinated action, de but also a ação robust foundation coordenada of data as e a critical um trabalho component to guide conjunto, decision making. que é um Data componente is not crítico just para something to essa tomada de collect. decisão. It is something we Dados não must são utilize somente to algo que se engage us coleta, at timely, na verdade, devem disaggregated, ser and aligned utilizados programmatic goals will oportunamente become e one of the alinhar most um powerful crescimento instruments to programático drive para que public health seja action. uma The ferramenta collection de of data and its conduta de subsequent nossas analysis ações. E a allows us reunião to de see dados e beyond sua análise disease-specific subsequente silos, permite que to todas essas identify doenças where saiam specific de seus actions are silos required específicos or may para que need to nós be possamos adjusted to identificar as achieve ações our targets, específicas para tratar os nossos ensuring that no eh, one is left behind. objetivos e garantir que In ninguém this ficará spirit, de fora. Nesse PAHO espírito, has a been working UPAS closely on tem developing digital trabalhado tools muito to de support próximo, countries perto in a tracking their todos os progress to disease países e seus elimination. We are proud to departamentos have launched de two informação interactive digital regional para dashboards lançar under the Elimination um Initiative. painel These interativo dashboards e are more colaborar than nessa iniciativa. visualizations. Esse They serve as painel é platforms for mais shared além de somente accountability, decision visualização making, do and conteúdo. strategic planning. Nos ajuda a tomar a Today, we decisão e are planejar especially estrategicamente. delighted to Hoje present the most estamos recent of extremamente these felizes de tools, poder a apresentar dashboard alguns of conjuntos cross-cutting proxy desses dados, indicators dessas that allow ferramentas us e um to painel monitor que progress vai across the nos four permitir lines of monitorar action o of the progresso de Elimination Initiative in dentro our dessas countries. quatro linhas de These eliminação das indicators give us doenças em a nossos clearer países. picture of where Esses we stand indicadores in nos dão terms uma of imagem access to muito essential clara health services, de nossa equity, situação community atual com engagement, relação a and acesso, the equidade, enabling comunicação e environment também needed to um ambiente accelerate que nos elimination. permite acelerar a However, eliminação dessas let me
mudanças. Entretanto, gostaria de enfatizar que ter um painel é somente o início do nosso trabalho. O que importa é saber como utilizar esses dados proporcionados por essa reunião, e isso não é somente para tratar dessas ferramentas, mas ajudar a que todos os
times e as equipes e todos os stakeholders e protagonistas possam utilizar tudo isso de maneira prática e tomar ações. Também implementar nacionalmente planos para que possamos realmente eliminar essas doenças oportunamente, e isso pode ser transformado em informações para que nós possamos ter intervenções objetivadas para alcançar o nosso objetivo de eliminação das doenças. Eu gostaria de reconhecer a todos que podemos compartilhar experiências e aumentar o nosso apoio com esse painel e todos os da Força-Tarefa de várias organizações em todo o mundo e suas instituições para que colaboremos em conjunto. Lembremos que os dados não são somente números. Os dados são, na verdade, pessoas que estão por trás. E cada momento e cada coisa que fizermos vai ajudar a fortalecer as comunidades e prevenir doenças e não somente utilizar esses dados para medir o progresso, mas para ampliar a urgência da nossa tarefa. Muito obrigada mais uma vez por estarem aqui conosco e espero que todos tenham uma sessão muito produtiva e participativa. Muito obrigado. Muitíssimo obrigada, doutora Cilly Thomas, por seus comentários tão importantes e por destacar a importância desse processo de monitoramento para a eliminação das doenças e utilizar os dados para a tomada de decisão e melhorar as vidas de todos nós. Muito obrigada, doutora Thomas, por essas palavras. Agora vou passar a espanhol novamente. Companheiros da Organização Pan-Americana da Saúde, é um prazer poder aqui compartilhar com vocês na nossa sessão de perguntas e respostas. Podem ver aqui os dados e o nosso link para a nossa iniciativa. Então, podemos agora convidar a todos que utilizem esse link para ver os dois painéis. Um que seria para o monitoramento dos aspectos específicos para as 30 doenças que temos aqui listadas. E temos um segundo painel, no qual apresentamos informações específicas relacionadas a indicadores das 4 linhas de ação da nossa iniciativa de eliminação que estamos já mencionando agora pela manhã. E aí, dessa forma, podemos monitorar as diferentes partes e iniciativas dessa eliminação. Então, convidamos a todos que utilizem o link para fazer essa navegação e aprender um pouco mais. Agora vamos fazer um pequeno quiz, um questionário para os participantes e explicar um pouco, ou ver como estamos com relação ao monitoramento. São 3 perguntas muito simples, vocês vão ver aí em sua tela, nessa seção aqui do Zoom, então eu peço aos colegas que lancem a primeira pergunta, por gentileza, Jackie, adiante. Essa é a primeira pergunta, iniciativa da eliminação. A pergunta é, sabia que a iniciativa de eliminação liderada pela OPAS inclui mais de 30 doenças transmissíveis e condições com objetivos de eliminação até 2030? Aqui, nossos participantes, por gentileza, possam, nesse momento, peço que selecionem a resposta. Temos 209 participantes nessa sessão. Aqui, já estamos vendo o número das pessoas que estão reagindo a essa pergunta. Quase 70% das pessoas já disseram que sabiam que existem mais de 30 doenças ou condições relacionadas. E temos quase um 30% que disse que havia ouvido falar, mas não sabiam quantas estavam incluídas nessa lista. E 14% ainda não sabia quantas seriam as doenças incluídas. Então, a iniciativa de eliminação, como foi mencionado anteriormente, realizada em 2019 pela Organização Pan-Americana da Saúde, inclui um pouco mais de 30 doenças, na verdade são 34 atualmente, entre doenças transmissíveis e problemas relacionados. E, entre elas, temos doenças prevenidas por vacinação, e várias delas já estão eliminadas na região completa, como já foi mencionado, ou seja, tétano e por exemplo, a iniciativa é proteger esses objetivos já alcançados. Temos algumas doenças tropicais e algumas zoonoses e também algumas infecções ou doenças de transmissão sexual, que obviamente gonorreia e sífilis, por exemplo, estão listadas. Temos também algumas com vetores, como é o caso da malária. Também temos outras doenças, como seria a tuberculose ou câncer de colo uterino. Então, essas fazem parte da lista. E, obviamente, outros aspectos ambientais, como defecação ao ar livre e uso de contaminantes. Então, esse mais ou menos é o aspecto dessa lista. A segunda pergunta, por gentileza. Aguardamos a segunda pergunta, aqui está na tela.
Os painéis de dados. Qual o nível de familiaridade os painéis de dados da Iniciativa de Eliminação, que é a OPS, tem em sua página da web? Qual o nível de familiaridade que tem? São 200 participantes, quase, respondendo nesse momento. Qual é a sua familiaridade? Quais são as possíveis respostas? Seriam muito familiarizado, algo mais ou menos familiarizado, um pouco familiarizado, nem um pouco, não conhece nada, não sabia nada. Essas 4 são as respostas. Por gentileza, respondam. A maior parte está entre familiarizado e pouco familiarizado. Então, esperamos que agora, a partir de hoje, vocês possam se familiarizar um pouco mais com esses painéis de dados que temos. Na verdade, temos 2. Um para o monitoramento específico dos indicadores de eliminação, por cada uma das aproximações e eliminações. E outro painel, e hoje vamos aprender um pouco sobre eles, são os dados indicadores das 4 linhas de ação transversais da iniciativa de eliminação, que são convertidos em aceleradores das metas de eliminação até 2030. Muito bem, passemos à terceira pergunta e última. Aqui está a pergunta. Monitoramento do progresso. Quais são os seguintes elementos que você considera de utilidade para monitorar o progresso para a eliminação de doenças e condições? Cobertura de serviços, incidência, mortalidade, investimento em saúde e a última tem uma resposta aqui de fatores de risco ambientais. Então, quais são os mais úteis para vocês no caso de monitoramento do progresso? Aí vocês podem também dividir aqui as respostas. Obviamente que a gente está falando aqui muitas múltipla seleção, cobertura de serviços, incidência, mortalidade, investimento em saúde. E, efetivamente, quando nós falamos de eliminar doenças transmissíveis, é necessário, obviamente, vários indicadores para que nós possamos ter aí, são vários processos que são aceleradores, indicadores programáticos, por exemplo, cobertura de serviços, ou também indicadores de impacto, por exemplo, para medir a mortalidade, a incidência dessas doenças, e também para monitorar o progresso em cada um desses níveis de ação. Obviamente, tudo relacionado com o financiamento e, obviamente, com todos os determinantes sociais e ambientais. Então, todos esses, na verdade, são opção importante para podermos monitorar tudo esse problema. Então, essa foi a nosso questionário. Vamos dar continuidade com a nossa agenda para o dia de hoje. E é um prazer poder convidar nesse momento a minha colega Adrian, que é chefe da Unidade de Análise de Saúde de Métricas e Evidências na Organização Pan-Americana da Saúde e vai fazer comentários e falar sobre as perspectivas dos porquês da importância desse monitoramento das ações transversais e iniciativas preliminares com relação às doenças transmissíveis nas Américas. Adrian, muito obrigada por estar aqui conosco e agora passamos a palavra. Muito obrigada. Adiante. Obrigada, Marta. Muito obrigado também aos membros, os painelistas também, e a todos e todas as participantes que temos conosco aqui hoje, nesta nossa reunião. Eu vejo que esse assunto é de muito interesse para todo mundo. Eu queria falar um pouco sobre o motivo por que nós temos essas ações transversais, essa iniciativa de ações transversais, porque ela é importante. E para começar, eu queria mostrar alguns slides. Não vou aborrecer vocês com muitos slides, não, são só poucos. Não é? Eu estou compartilhando a minha tela com vocês, dizendo ação de monitoramento transversal na iniciativa de eliminação. Estão vendo agora? Sim, agora está, é isso mesmo, perfeito. Então, ou seja, as ações transversais de monitoramento, nós temos que nos basear para isso em indicadores que usamos para o monitoramento. Com a iniciativa de eliminação, vocês ouviram, especialmente com Marta, falar que nós estudamos conflitos e indicadores. Nós temos 30 doenças e condições que são avaliadas, e a ideia de ter essas ações ou indicadores transversais, o objetivo é gerar ações efetivas nas diferentes localidades. Então, nós criamos um processo de monitoramento contínuo a partir de várias perspectivas, no sentido de melhorar avaliação, decisões
em termos de que são importantes para a melhoria do programa. Estamos abordando também alguns desafios que são complexos. Encorajamos uma abordagem holística e interconectada, levando em consideração não só o impacto todo sobre as pessoas, como nas comunidades, e depois entender os impactos e desfechos, oferecendo informações sobre como essas abordagens transversais melhoram os resultados. E esses fatores podem proporcionar um acesso a uma melhor equidade e uma melhor saúde. Uma outra parte importante disso seria ampliar a participação e construir parcerias, engajando os stakeholders, né, as partes de interesse, estimulando a colaboração, especialmente em torno desse objetivo comum, e para que todos possam ter digamos, uma propriedade de tudo isso de forma conjunta. Tudo isso tem também um impacto no programa. E também um outro ponto é otimizar a alocação de recursos, né? Nós estamos lidando com um mundo que tem recursos cada vez menos abundantes, mas na medida em que nós levamos em consideração a questão das pessoas, não é? As coisas são muito dinâmicas, especialmente recursos em nível de questões ligadas à saúde. Isso permite o compartilhamento de recursos e expertise para levar um uso mais eficiente de serviços e recursos. Se fizermos isso de forma correta, e da forma como nós visualizamos isso, com os indicadores da iniciativa de eliminação, as linhas de ação elas são vistas como um todo, não é? Em torno daquelas 5 linhas de ação, e esses indicadores da iniciativa de eliminação coincidem com o plano estratégico da OPAS, seus indicadores, e também com os OSDs e também ODS, né? E especialmente em nível de país, vigilância, planejamento na área de saúde, indicadores interprogramáticos que se relacionam com a prestação dos serviços de saúde, o que leva a gerar mais reflexões, de forma que nós não estamos agora olhando só para as coisas de uma forma separada ou em silos, mas de uma forma integrada, no sentido de alcançar essa eliminação das condições e das doenças que temos diante de nós. Então, é, essas ações transversais de monitoramento, qual é o objetivo delas? Bom, isso aí são iniciativas de saúde pública muito bem elaboradas, não é? Ou seja, elas se sobrepõem de muitas formas, dependendo, claro, de quais são as condições e as doenças, não é? Dependendo da questão da implementação efetiva delas. Isso deve levar a uma implementação efetiva que pode ajudar a melhorar os desfechos ou os resultados com maior e melhor equidade. Por fim, porém não menos importante, queríamos examinar esses 3 níveis aqui na expectativa de que a iniciativa de eliminação, de fato, possa motivar o progresso, a evolução de tudo isso. Você precisa ter contexto do país, perspectiva regional e também os achados, atuar sobre esses achados no país, no contexto de cada um dos países, em termos de um modelo de implementação, de forma tal que os que estão se beneficiando disso possam ver valor desse processo de avaliação. Então, nós precisamos de dados do país em nível nacional e subnacional. Na perspectiva regional, nós temos várias ferramentas também que impactam, ou seja, temos o painel de indicadores epidemiológicos e outras ferramentas que funcionam do ponto de vista da perspectiva regional. É preciso identificar tendências e padrões e eh, convergir aqueles que vão implementar e os parceiros em torno de um objetivo comum. E, por fim, temos todas essas ferramentas, mas como transformamos essas ferramentas em ação? É preciso levar em consideração o ciclo desse feedback, a intenção de esclarecer, não só no começo, não só no final, mas um processo contínuo de esclarecimento, né? E é preciso também levar em conta um arcabouço que transforma os dados em ação. Então, para onde esses dados vão ou estão dentro desse loop constante de avaliação, monitoramento, etc., que ajudem a melhorar e refinar tudo isso? Eu vou pedir emprestado a linguagem da geração B, da geração Z, e falamos sobre isso esse final de semana. Você sempre use as mensagens ou a comunicação por mensagem, ou seja, como comunicar essas mensagens, como contar a essas pessoas
não é? Sobre, e também como comunicamos aos implementadores, aos elaboradores de decisão, os tomadores de decisão, os elaboradores das políticas e ao público em geral. Como é que isso ocorre? Não é uma coisa que acontece uma vez só. Nós precisamos comunicar nos comunicar para vários grupos de pessoas, tudo isso ao mesmo tempo. E o tempo todo, não somente no momento do ponto de vista da publicação do lado né, da saúde pública ou do lado dos profissionais. Mas tudo isso tem a ver com as pessoas e as comunidades para que nós possamos melhorar o nível de consciência pública para abordar todas essas doenças, ou seja, sempre usar mensagens, ou seja, pensar nisso significa o seguinte, como comunicar esses achados para melhorar, não é? E ajustar as ações e tudo mais. E todos os outros canais de mídia que temos lá fora, especialmente as redes sociais, né? E é isso que eu realmente gostaria de ter trazido para vocês, trazer esse contexto, e eu diria que tem sido, não é? Extremamente recompensador e muito interessante também trabalhar nesse projeto e constantemente refinar, ou seja, ou refiná-lo, ou promover o nível de confiança, ou seja, trabalhar nisso. Não é para trabalhar nisso é preciso que haja confiança por parte das várias pessoas com as quais nós trabalhamos, para que elas confiem nos dados, não só isso, mas que também expressem suas questões e perguntas quando os dados não estiverem claros, porque se não é uma coisa que não está clara para nós, como vai ficar clara para os outros, né? Então, ter esse diálogo aberto e esse fórum aberto é importante e também estar disposto a nos autocorrigirmos quando necessário. É isso que eu queria trazer para vocês. E agradeço muito por sua atenção. Espero que isso ajude a promover mais compartilhamento e reflexões com base nos dados que temos. Obrigada. Muchas gracias, Adrian, Obrigada, por Adrian, resaltar la importancia del monitoreo en por enfatizar a diferentes áreas de importância do intervención monitoramento, não é, em y, diferentes por áreas de supuesto, para eliminar la intervenção e também discriminación a nivel de la zona nos euro, esforços para realmente esa es una eliminar integración as que es doenças na região das interesante, Américas. que Esse é um no casi exercício de siempre integração que é interessante, que nem logramos sempre completar, nós pero que estamos conseguimos todavía en concluir, toda la mas que región de las estamos Américas. todos envolvidos nisso Por na esto, região das Américas. E com isso, invito ahora eu a agora nuestra colega convido Katie a nossa Sorhoff colega Katie del Sarhoff, Centro de Apoyo para las do Enfermedades Centro de Tropicales Apoio para Desatendidas Doenças del CARS Tropicais de Nueva York. Ella nos va a não ayudar a navegar atendidas, este ela vai panel de nos datos ajudar de a las navegar por aquele acciones painel de transversales de la dados que diz respeito às eliminación. ações Recuerden que transversais das tenemos dos, iniciativas de así que eliminação. Vejam que Katie, temos quedamos en duas. tus Então, manos. Thank you Katie, very much for ficamos nas being suas with mãos. us Muito obrigada, today. né, por You are estar more conosco than hoje. Katie, welcome você and the é floor is mais que yours. bem-vinda e a palavra é toda sua, tá bom? Thank you very much. Obrigada. My name is Katie Zarhoff, and Eu I will sou be giving Katie a Tsarhoff e eu walkthrough of the vou mostrar para cross-cutting vocês aqui indicators and dashboard ah, today. o painel, não é, I'll sobre start. os This is the indicadores. data E portal that has esse é um been linked in portal the de chat, dados and que you can see está here com o link no chat there's lá, e vocês estão vendo aqui there na are two tela também. dashboards. There's the São one dois painéis que temos that aí. Martha Um had referenced é aquele que earlier Marta around mencionou um pouco mais cedo the aqui, que progress fala towards ou the trata disease elimination do targets. progresso com And then we relação have the às second metas de dashboard eliminação that de we will doenças. E o be segundo painel, walking through today that shows que the vamos progress verificar aqui towards the hoje, ele mostra o cross-cutting progresso indicator para targets. uma Before I meta de jump into indicadores that, I do want to transversais. Antes de highlight entrar nisso, that eu queria the destacar dashboard is que o available in painel the está four disponível languages: nos quatro English, idiomas, Spanish, inglês, Portuguese, espanhol, and French. And português so e francês. please feel free as you De are modo que, por favor, perusing fiquem à this to vontade, na medida select que the vocês estiverem language testando, de escolher of o your choice. idioma da sua So escolha, tá first bom? we will access the dashboard here. Primeiro And vamos this acessar o painel, dashboard aqui está, e deixa eu the colocar screen marker. aqui, This is aumentar o tamanho essentially da the tela. landing page for Essa é a the página dashboard inicial around aqui cross-cutting para o indicator painel, targets. que trata das And metas dos there are indicadores four different transversais, não é? tiles Existem here. Basically, quatro the ah, 29 itens de indicators menu ali. can be Basicamente, são sliced 29 and diced indicadores que in different podem ser ways. So these subdivididos ou, não four é, tiles are e showing different detalhados ways de várias formas. Então, são displaying quatro the data. menus ali que So we can do mostram that formas diferentes organized de by exibir os dados. Os monitoring dados podem ser action organizados framework for the elimination pelo initiative. arcabouço de We animação have que está mostrado data lá, tem uma animação organized também by sobre isso. regional Temos country dados status, organizados pelo status progress by original do year, país, and progresso por indicator ano domain. And e then this here domínio brings us do back to that indicador. Isso previous nos page we leva were a, just looking at. não é So we'll aquela start by tela que eu looking at the
tinha mostrado antes. Vamos começar analisando a estrutura de monitoramento e ação, mas antes de entrar nos detalhes desta página em particular, eu vou compartilhar um pouco aqui sobre como estão organizadas essas páginas. Ali em cima nós temos aquela barra azul, barra, né? Ali em cima, que mostra as diferentes abas ou itens que nós vimos na anterior, ou seja, estrutura de monitoramentação e ação e tudo mais, status do país e regional e tal. Abaixo, você tem uma barra de menus que mostra as linhas que dizem respeito ao que foi selecionado em cima. Aqui clicamos na estrutura de monitoramento e ação e estamos agora na aba Overview e a divisão geral, né? Aqui à esquerda você tem uma barra onde pode selecionar várias coisas com base no que você vê. Aqui, por exemplo, há vezes em que você pode escolher dados aqui que mostram uma sub-região específica ou um país específico. E você pode selecionar também diferentes intervalos de tempo aqui embaixo, né? Ou seja, os dados mais recentes. Isso aqui, o latest data, mostra os dados mais recentes que temos em relação a um determinado país ou indicador específico. Agora, analisando o conteúdo da página em si, vejam que esses cards aqui em cima mostram os dados agregados, já agregados, né? Já sintetizados, dando um panorama específico para cada ponto. Aqui, por exemplo, essa primeira linha de ação, que é integrar os sistemas de saúde e a prestação de serviços, ou seja, o progresso em direção à meta é da ordem de 58%, como se vê ali. E o que acontece é que cada vez que um país alcança a meta, ele é incluído no numerador para esse cálculo aqui, e o valor de 100% significa que todos os países alcançaram as metas de todos os indicadores que são pertinentes àquela linha de ação em particular. Então, isso nos dá um instantâneo de alto nível em relação à evolução desse processo com relação à iniciativa, às iniciativas de eliminação ali, em termos de linhas de ação. E aqui embaixo vemos os detalhes específicos, aqui no mapa de calor, né? Aqui embaixo. E nesse mapa do calor, a tabela de calor, como queiram chamar, o heat table, o heat map, cada uma delas tem uma coluna com que nós podemos ver os dados de cada país e assim sucessivamente. Então, por exemplo, se a gente desloca para a direita, a gente vê dados de diferentes países, não é? O verde escuro significa sim, essa meta foi alcançada, enquanto que o verde mais claro significa que a coisa está em evolução. Se for a laranja, não foi alcançado ainda, e azul significa parcialmente alcançada aquela meta. Então, ou seja, cinza significa que não há nenhum dado relacionado ou relatado em relação àquele dado em particular. Então, exemplificando aqui, o Chile está evoluindo muito, está tendo muito progresso aqui, estão vendo, né, em diferentes indicadores, porém, e esse é um dos valores de uma tabela como essa, que você imediatamente vê verticalmente ali toda a evolução daquele país. E você pode também horizontalmente ver o progresso de um determinado indicador específico. Por exemplo, aqui vemos que ah, o índice de desenvolvimento ajustado por nível de desigualdade é uma melhoria que ainda precisa ser feita em diferentes países, tá? Estão vendo ali que está em cinza? Ou seja, apenas para destacar aqui um pouco daquilo que nós estamos vendo aqui com relação às sub-regiões, nós podemos escolher ou selecionar e ver somente os dados da América do Sul. Não é isso? Os países que foram selecionados aqui, eles mudam os valores que estão aqui, eles mudam, então nós podemos selecionar e ver só um dos países aqui, como por exemplo ali na esquerda, novamente selecionando o Chile, e aí fica só o Chile ali na tabela, estão vendo ali? E você vê os dados somente para aquele país. Na verdade, essa é uma ideia geral em nossa estrutura de monitoramento e ação. Podemos ver aqui dados também para linhas específicas de ação, isso desde a perspectiva de avaliação e monitoramento. E aqui, por exemplo, eu vou selecionar a linha de ação 3 e podemos ver aqui à esquerda. Existem indicadores para o ano 2021 com relação aos distintos níveis de input, processos, resultados, impacto, desfecho, isso a nível regional e também a nível de país. Por exemplo, se quiséssemos ver aqui somente Costa Rica, por exemplo, aqui do lado esquerdo, viram que eu selecionei Costa Rica e a partir de 2021 a Costa Rica teve políticas relacionadas
a meio ambiente e qualidade, e aqui podemos ver aqui o progresso dessa implementação dessas políticas sociais. Então, isso nos dá uma ideia geral eh, com relação ao trabalho relacionado a monitoramento, avaliação, podemos ver aí o progresso desse trabalho. E também podemos analisar os dados, ou seja, aqui outro exemplo, status de país ou de região. Aqui vocês podem ver que, ao selecionar determinados indicadores ou linhas de ação, podemos ver os dados detalhados. Nesse caso, eu vou selecionar aqui somente dados relevantes para linha 1, que é justamente esses indicadores relacionados à linha 1. Podemos ver aqui os dados por país e o número aqui é 2019, e esses são dados para 2019. Podemos selecionar também somente para a sub-região Caribe, América Latina. Podemos ver aqui quais são os países que implementaram intervenções relacionadas à vacinação, isso nessa sub-região. E, além disso, além de nível país, podemos ver também os índices agregadores para a região. Vejam aqui na parte de baixo da tabela. Além disso, temos alguns indicadores que nos mostram alguma desagregação. Por exemplo, nesse caso aqui, temos essa disponibilidade aqui nessa segunda tabela, que é justamente esse desagregador de indicadores. Por exemplo, aqui eu vou selecionar na linha 3 a porcentagem de população que está utilizando serviços com administração segura. Temos os valores totais e temos a informação para a área urbana e a área rural. Dessa forma, existe essa desagregação desses valores. Quando houver essa informação disponível, temos os dados também, os indicadores desagregados, que também estão disponíveis, e além disso, eu posso mostrar outra coisa, onde os dados estão mais relacionados com o tempo. Por exemplo, selecionamos o progresso por toda a região e já vemos que para este indicador aqui, cobertura de cuidado perinatal, isso pelo menos 4 visitas, e aí vemos aqui a agregação dos dados tá, aparecendo no mapa e também à direita na tabela. Essa funcionalidade também nos dá detalhes de país. Por exemplo, se quiséssemos ver o valor para um determinado país, nesse caso estamos vendo que existe essa cobertura pré-natal associada com a linha 1, que é justamente os serviços integrados, híbridos de saúde e de parto, os serviços de parto seguros. Então, podemos ver a porcentagem e os valores aqui, o valor atual, 89,55, e os valores aparecem no mapa também. Além disso, temos a possibilidade de ver os dados no mapa e comparar isso à linha do tempo. Lhes dou um exemplo. Se quiséssemos ver, por exemplo, a cobertura de vacinação contra herpes, temos dados para 2019 até 2021. Dessa forma, podemos ver o progresso, essa progressão dos dados no mapa. Isso facilita muito na parte de comparação. Por exemplo, o Brasil teve essa situação em 2019, uma cobertura de vacinação de 66%. Depois de 2 anos, houve um incremento até 90% de cobertura de vacinação, ou seja, 99%, na verdade, foi um progresso muito bom, e somente nesse período de poucos anos. E esses são alguns dos recursos que nós podemos, assim, por dizer, comparar esses dados, isso na linha do tempo. Além disso, podemos ver os dados aqui comparados no formato de tabela. Da mesma forma, lhes dou um exemplo. Posso selecionar aí uma região, uma sub-região específica e depois selecionar, por exemplo, no caso, países do Caribe Latino. E aí podemos ver aqui os diferentes indicadores, do lado esquerdo, as linhas de ação, com relação a
o Ministério da Saúde, com uma representação e participação de estruturas, isso relacionado à mudança climática, os dados também relacionados com a linha do tempo, também temos aí eh, esse período até 2030. Então, todas as iniciativas aqui, essa iniciativa a partir de 2019, temos dados até, pelo menos para alguns dos indicadores aqui, incluindo os objetivos para 2030. Inclusive, aqui temos um outro exemplo ah, no qual muitos dos indicadores são muito relevantes à saúde. Também temos indicadores que vão mais além dessa situação de saúde, estritamente falando. Então, temos aqui, no caso de participantes, representantes do Ministério da Saúde que estão dentro dessa estrutura multi-institucional para tratar de aspectos relacionados à mudança climática, como, por exemplo, comitês ministeriais ou interministeriais e uma pesquisa de coordenação nacional. Podemos ver também dados organizados em outros domínios relacionados à saúde e além. Temos, por exemplo, com relação à governança, a partir de finanças e sistemas de saúde, também informação, a o preparo e a cobertura de serviços, condutas, fatores de risco, proteção financeira, equidade. Podemos ver também dados relacionados a sistemas de informação sobre saúde. Também temos a possibilidade de ver, além desses dados, podemos selecionar os últimos dados, que é justamente o que se refere ao a última atualização para cada país e cada indicador. E dentro disso aqui, poderíamos ver, neste caso, quais países que têm informações, os sistemas de informação relacionados à saúde. Neste indicador, relacionado à saúde, é relacionado à saúde, mas não limitado somente a aspectos da área de saúde. E é assim que podemos ver os dados organizados por domínio. E, finalmente, se vocês quisessem ter, por exemplo, um pouco mais de informação sobre cada um desses indicadores, podemos aqui clicar aqui no lado direito, no alto da tela, nesse i, e isso nos dá uma informação ampla de todo o painel, de todas as sessões. Na verdade, uma das minhas favoritas é justamente essa página de referência sobre os indicadores. É justamente quando podemos selecionar indicadores específicos. Aqui, neste caso, temos indicadores sobre uso de controles dos vetores para prevenir doenças transmissíveis por vetores. E também os indicadores, quais são os domínios, quais são as linhas de ação relevantes, a qual nível de avaliação, monitoramento e todas as definições. E também temos a ferramenta de coleta de dados a nível nacional e também as fontes de dados específicas para EI. Essa pode ser uma parte muito útil com relação a esse cabal de informações para que possamos ter mais detalhes sobre cada um dos indicadores. Agora gostaria de passar, então, à nossa condutora do nosso painel. De volta está a palavra com a doutora Marta Saboia. Muitíssimo obrigada por nos ajudar nessa navegação dentro da nossa iniciativa. Então, peço a que todos os participantes explorem essa riqueza tremenda de informações que temos com essa ferramenta e vamos aqui poder responder também algumas perguntas. Tem muitas perguntas aqui na nossa Q&A e, obviamente, isso facilitou bastante toda essa informação de que quando nós queremos justamente implementar esse aspecto da nossa iniciativa de eliminação. Muito obrigado, Katie. Com o qual eu gostaria de passar agora a nossa parte do painel e eu vou começar a falar em espanhol. Agora vamos passar justamente a saber um pouco mais das experiências dos países na região das Américas que estão utilizando os dados para a tomada de decisão e implementação de ações em seus planejamentos para a eliminação das doenças. E é um prazer imenso contar com a presença de convidados especiais do Ministério da Saúde da Costa Rica, Dr. Roberto Castro e doutora Pamela, que são da Direção de Vigilância da Saúde. Muito bem-vindos e muito obrigada por
estarem presentes. Doutora Kathleen Castilho, que é técnica do Departamento do Ministério da Saúde do Panamá. Teremos alguns minutos para dialogar entre o Dr. Roberto, a doutora Catarina e a doutora Pamela sobre quais são os passos dentro da nossa folha de rota. E a pergunta vai para nosso colega do Ministério de Saúde da Costa Rica. Costa Rica está no processo de formulação desse planejamento para acelerar a eliminação de várias doenças no país e sabemos que é provável que nesse segundo semestre vocês lancem esse planejamento. Então, qual foi o papel que teve esse conjunto de dados que nós temos a nível nacional e nível regional na seleção de doenças prioritárias e nas ações-chave que os senhores vão estar colocando em seu planejamento? Então, o doutor Castro é provavelmente quem vai estar respondendo essa primeira pergunta. Adiante, doutor Castro. Bom dia. Bom, na verdade, quem vai responder sou eu, diz doutora Pamela Domingues. Muito obrigada. Bom, para Costa Rica, é importante dizer que nós temos um arcabouço legal regulatório no sistema de vigilância que é muito robusto. E, obviamente, que nós realizamos notificações das doenças sujeitas a um informativo obrigatório. E nesse sistema contempla todas as doenças que fazem parte da nossa iniciativa de eliminação de doenças transmissíveis, e também todas as condições relacionadas às doenças em questão. Na Costa Rica, até o momento, na verdade, temos 8 doenças. Estamos trabalhando 8 doenças nessa lista. Então, estamos trabalhando para continuar com as outras e queremos cumprir com essas metas até 2030. Uma coisa importante que nós queremos destacar é o fato de que a Costa Rica pode demonstrar progresso já precoce em 6 doenças transmissíveis. Primeiro, temos a raiva humana transmitida por cães e até 2026 esperamos poder já ter fechado, porque o último caso que nós tivemos foi em 56. Hepatites B, transmitido também de forma materna e infantil. E também AIDS, maternidade infantil, e defecação ao ar livre, e combustíveis contaminantes para o lar. E essas são as doenças que esperamos já eliminar precocemente. Além disso, outra coisa muito importante é que para o país, temos esses dados nacionais precisos, relatados por diferentes fontes, entre as quais nós temos aí justamente dados já relatados pelo setor de saúde pública, que é justamente está relacionado com as taxas de licença social, e temos os laboratórios de saúde humana, centros de saúde privados, e também temos aí alguns informes relacionados à saúde animal, tanto para animais de produção como para animais domésticos. E temos um laboratório de referência de saúde animal que passa informações tanto sobre animais de reprodução e também de fauna silvestre. E com toda essa informação e todo esse conjunto de dados, nós podemos dispor de uma série de indicadores que já estamos trabalhando e também temos metas já definidas na iniciativa de eliminação dessas doenças. Também pudemos fazer análises priorizadas para a eliminação de doenças no país por meio da integração da informação sobre vigilância epidemiológica e também todo o aspecto laboratorial, entomológico e controle de vetores. E continuamos avançando para melhorar essas estratégias de eliminação através de nosso planejamento que está em linha com os objetivos e nas estratégias nacionais e internacionais. Outro aspecto importante é justamente ter o acesso aos dados regionais por meio do portal regional de dados que acabamos de conhecer, que facilita toda a parte de vigilância epidemiológica e análise do comportamento das doenças transmissíveis e suas condições relacionadas a todos os países vizinhos na região. Essa informação permite rever totalmente as estratégias nacionais e podemos assim contribuir e acelerar com o progresso da eliminação das doenças e, obviamente, resultados precoces para melhorar o nosso esforço em todo o país. Então, quais as ações-chave que a Costa Rica tem utilizado? E, obviamente, temos esse modelo de atenção e assistência à saúde baseado em princípios de universalidade, solidariedade e equidade e integração
a nível territorial. Temos uma cobertura universal dos serviços de saúde e também contamos com uma trajetória histórica da eliminação de doenças preveníveis e, obviamente, é um aspecto inovador de saúde pública, entre eles estratégias como a de vacinação e com relação ao que são aspectos ambientais determinantes, tanto ambientais como sociais, nós contamos com acesso à água potável e, obviamente, saneamento básico, tradicionais e não tradicionais, e, obviamente, direito à saúde pública. Outra ação importante é que temos equipes interdisciplinares e interinstitucionais que são justamente quem deve analisar periodicamente todas as informações e o comportamento dessas doenças transmissíveis e, dessa forma, poder dar continuidade com relação à iniciativa de eliminação. E nós, obviamente, analisamos a situação da saúde tanto a nível regional como local com as nossas equipes interdisciplinares. Excelente. Doctora Ah, Domínguez, perdão. Ela já Ok, perdão. Veja bem, eu já, perdão, já estava concluindo. Somente para concluir, doutora Marta, nessa mesma linha de ação, a Costa Rica vinha trabalhando numa estratégia nacional de saúde digital para o período de 2023 a 2030, especialmente enfatizando a interoperabilidade, não é, voltada para a governança de dados e digitalização. Nós temos um plano também estratégico nacional para HIV/AIDS, programa para a eliminação da tuberculose também, iniciativa regional para a eliminação da malária e, principalmente, o país promove processos de coordenação conjunta com a sociedade civil e com organizações, tanto nacionais como internacionais, em particular, com o propósito de fortalecer as estratégias e ações implementadas no território a nível nacional por parte dessa IE. A iniciativa da eliminação. Por fim, nós temos a Política Nacional de Saúde, que vai de 2023 a 2033, com seus 6 eixos e planos de ação que ajudam a fortalecer, no sentido de que nós possamos acelerar o compromisso de poder eliminar essas doenças nesse período de 2023 a 2030, tá bom? Obrigado, doutora Domingues, por mergulhar nesse assunto de eliminação e com base no fortalecimento, não é, da eliminação em termos do país. Doutora Castillo, muito prazer vê-la novamente. Nós sabemos que o Panamá também iniciou seu Plano Nacional de Eliminação de Doenças, de várias doenças, em abril deste ano, no âmbito da Iniciativa de Eliminação, da IE. Doutora Castillo, eu queria perguntar à senhora o seguinte: quais foram os principais insumos de dados usados pelo Panamá para desenvolver esse plano de eliminação de múltiplas doenças que vocês lançaram recentemente? Bem-vinda. Bem, bom dia a todos, saudações. No caso do Panamá, foi uma tarefa difícil, especialmente porque houve um processo técnico muito rigoroso, multissetorial, que se alimentou basicamente de dados oriundos de diferentes fontes, principalmente depois que nós iniciamos com os insumos de dados de caráter epidemiológico, especialmente dados históricos, analisando séries temporais, morbidade, mortalidade, cobertura de serviços, desagregados por região, sexo, etc., e outros determinantes. Isso permitiu que nós dimensionássemos a carga real dessa doença que nós com a qual estávamos lidando e identificar as diferentes tendências, lacunas e oportunidades através de diferentes oficinas de workshops, não é? Por exemplo, análise de dados de vacinação, com base no primeiro, os programas de cuidados, diagnóstico laboratorial, ou seja, quase todo o Ministério da Saúde se envolveu na elaboração de diferentes oficinas e planos voltados para a eliminação. Um outro insumo fundamental também foi o que fizemos com relação à análise das lacunas programáticas existentes em relação às doenças. Houve exercícios participativos com equipes regionais, com laboratórios, né, com planejamento também, a prestação de serviços, vigilância, e entre eles nós conseguimos identificar os pontos fracos no sistema, muitas coisas, como por exemplo, a falta de notificação, não é? Falta de informação dos dados, etc., falta de dados lançados no sistema, e o que acontece no nosso país
é a plan, escassez de pessoal da área técnica, se mas o nutrió de plano muchos também, ele compromisos se preexistentes nutriu ya de de muitos la compromissos ley já existente en previamente base a la existentes, de eliminación planos preventiva de la previamente existentes para a malaria, eliminação, por exemplo, da la Política malária, Nacional de Salud, Política Nacional de las Saúde, guías que também técnicas de tínhamos, cada una de las as enfermedades orientações específicas, técnicas de pues yo cada creo um que daquelas algo que nos doenças ayudó específicas. É uma bastante coisa que também fue nos ajudou muito, el foi marco regional e o marco internacional en regional cuanto a lo que se incluye en la internacional iniciativa de la no que diz eliminación en respeito à estas líneas de iniciativa acción de eliminação, que que estava nos incluída ayudó ali, nessas muchísimo para diferentes linhas de ação. plantear Isso nos en ajudou sí muito a el mismo propor. plan, o sea, E nele mesmo, cómo o íbamos a próprio avanzar con plano las seguinte, diferentes o brechas que é que nós y vamos fazer diferentes com as datos que diferentes tuvimos lacunas e tanto en diferentes dados que vigilancia nós y el resto de obtivemos, los tanto na área de programas. vigilância e dos outros programas. Esse foi o ponto, Excelente, tá bom? doctora Castillo. Sabemos que fue un Obrigado, proceso doutora Castilho. Nós muy sabemos que foi um complejo, processo muito como nos complexo, ha descrito usted y la não é doctora como a Dominguez. senhora Ambos descreveu e a países doutora han Domingues estado também. Os dois países intensamente, ustedes têm lograron trabalhado lanzar intensamente em tudo isso, né? muy E acabaram de interesantes lançar puntos esse que ha plano. É resaltado, importante, doctora. muito interessante os pontos que a Para nuestros senhora colegas de Costa ressaltou Rica, yo aqui. creo que es el doctor Para os meus Castro colegas da Costa quien va a Rica, compartirnos ahora en este agora acho momento. que é o doutor Ustedes Castro, não é van a isso, que vai lanzar, compartilhar perdón, conosco agora. ustedes van a lanzar su Vocês vão plan en lançar, algún não é isso, o momento, seu plano em algum momento, não durante é este isso? segundo semestre, y sabemos Ao que va longo a desse ser segundo semestre, nós sabemos que pronto. vai ser Una vez que brevemente, né? ustedes lancen ese Tão plan, logo os senhores doctor lançarem Castro, esse el plan plano, de doutor eliminación Roberto multiepidemial, Castro, y que esse usted nos plano de cuente eliminação de várias cuáles doenças, e que tão considera logo ele ustedes son esteja em los andamento, principales retos que van a quais são os necesitar para principais monitorear y desafios que seguir con vocês la prevêem para implementación, monitorar doctor Castro? a Adelante. implementação desse plano, doutor Castro? Não, seu Su microfone está micrófono está desligado. apagado, Seu doctor microfone está Castro. desligado, doutor Castro. Obrigado. Agora sim. Agora sim, Ahora né? sí. Isso, agora sim. Ok. Bom dia a todos. Vejam bem, muito obrigado. Nós acreditamos que o mais importante é tentar preservar as sinergias institucionais, não é, que nós, que, inclusive, Pamela mencionou aqui, tanto em nível nacional, como também em nível regional, como também em nível local. Nós temos realizado diferentes trabalhos com o apoio da UPAS, da Comisca e com a ajuda de outros mecanismos regionais que continuam apoiando a nós, que nós acreditamos que é importante que eles sejam usados para fortalecer, para que possamos conseguir o desenvolvimento em todas essas iniciativas para a erradicação dessas doenças até o ano de 2030 e, em particular, conseguir a sustentabilidade dessas intervenções, né? Para que tudo isso seja integrado de maneira transversal e procurar manter também a governança, a vigilância e outras coisas, e baseando-nos especialmente no ponto principal da interoperabilidade de todos os sistemas, especialmente ligados àquelas instituições de saúde dos setores público e privado, e sabemos que temos uma ampla cobertura desse aspecto. E essa interoperabilidade de dados também que nós iniciamos, nós acreditamos que isso nos permitiu avançar de maneira importante para a consecução de ações de qualidade no momento adequado e aproveitando a oportunidade em que essas decisões foram tomadas e também usando dados de qualidade e de confiabilidade no sentido de avançar da maneira correta e corrigir também no momento adequado os diferentes aspectos que precisamos corrigir, tanto em nível público como em nível privado, né? E é importante garantir a participação intersetorial, participação também das comunidades e, principalmente, os diferentes atores sociais para a implementação e monitoramento desse plano de eliminação das doenças. Nós acreditamos o seguinte, que através dessa luta é que nós podemos prever que nós vamos avançar de forma correta nesse processo que outros países, como aqui foi mencionado o Panamá, todos nós conseguimos fazer e avançar de forma correta. É uma oportunidade única e fundamental que nós, os países, temos que aproveitar, especialmente porque a saúde e a segurança são coisas importantes e a população se beneficiará com isso. É preciso pensar também que essa eliminação deve ser vigiada, não é? Para que nós possamos chegar à eliminação de algumas doenças. Não significa que vamos esquecer. Nós acreditamos que nós trabalhamos de forma consolidada, existem mudanças ambientais e do aspecto migratório, que é importante que estejamos atentos com relação ao gerenciamento de todas essas informações. E isso será a base para que possamos garantir a sustentabilidade dos nossos processos. Gracias,
Muito obrigado, Dr. Castro, por enfatizar essa abordagem importante do aspecto intersetorial e a oportunidade que temos como região de acelerar esse processo de eliminação das doenças e proteger também, como o senhor disse, proteger essas realizações que os nossos países já conseguiram alcançar. É preciso não perder de vista. Doutora Castillo, vocês já lançaram o plano. Agora, que desafios vocês veem para realizar esse monitoramento efetivo dessa implementação? Porque agora é que a implementação vai começar. Que desafios vocês veem para monitorar essa implementação? Bueno, Marta, la Doutora verdad es Castillo. que Muito bem, Marta. Na esto es un verdade, é o gran reto. seguinte: esse De desafio é hecho, muito grande. E, de fato, Panamá no ve tanto que o si Panamá não existen se preocupa déficits de muito recursos que humanos se o falta de datos, existem sino más bien carência de recursos humanos, monitorear de ausência de manera dados efectiva e un tudo mais. grupo É de preciso, no entanto, enfermedades, porque hay diferentes monitorar planos de forma efetiva um grupo COVID-17. diferente de Y cada una doenças. de No estas nosso caso, enfermedades nós tiene temos su propia 17. historia programática, Cada uma delas metas, tem a sua própria história indicadores y programática, metas, operativa. indicadores, não é? Entonces, Nível de lo que hacemos con el plan operacionalização. E o que fue nós enfoque fazemos com o plano, com base nesse integral, foco 4 líneas integral estratégicas dessas de 4 servicios de salud, linhas de estratégicas de serviços de vigilancia, saúde, determinantes sociales vigilância, de determinantes gobernanza, sociais e governança, es exigir o objetivo é más que exigir, todo a todos los técnicos principalmente cambiar esa manera a que nós tradicional en la que mudemos vienen a forma trabajando, tradicional como nós porque havíamos cada uno vindo a históricamente trabalhar, ha porque monitoreado su historicamente enfermedad con sus propios nós indicadores, sus monitorávamos herramientas y sus prioridades, doenças com pero ahora suas pasar de un prioridades, ferramentas, monitoreo etc. multienfermedad E agora vamos passar para um requiere esa monitoramento de mirada múltiplas doenças, transversal tendo que essa permita visão evaluar no solo los transversal avances por que enfermedad, sino permita que que o avanço não cómo se seja están somente cumpliendo los compromisos por doença, comunes del plan. mas nós Por estejamos ejemplo, cumprindo si os se está compromissos comuns do fortaleciendo la plano. Por atención exemplo, primaria de salud en los nós territorios precisamos fortalecer focos con respuestas né, a atenção aos monitorables, cuidados o primários na área de si de saúde, repente los ou se sistemas de de información repente están os sistemas de realmente informação estão interoperando o estamos realmente logrando entregar esa eficiencia de interoperando, ou se acceso. nós estamos, Pero por esto exemplo, generalmente trabalhando naquelas implica un lacunas de cambio acesso, mas isso cultural y vai técnico representar uma de mudança nuestros cultural e trabajadores técnica y todos também los por demás parte dos actores de nossos Panamá, de la funcionários e misma todas as comunidad, pessoas do Canadá, de dejar las aqui cosas no que están Panamá, pessoas da mesma comunidade, aislados sabendo, y pasar a tableros imaginando que eles comunes, por estão ejemplo, como que isoladas, mas están que agora estarão presentando resultados participando de um elemento interconectados, comum, ou decisiones seja, estão coordinadas entre los programas. se Y baseando em eso determinadas decisões que serão coordenadas entre os no es diferentes nada programas, e sencillo tudo isso não porque é simples, requiere porque isso que requer todos los niveles, que tanto centrales todos como a os nivel local, níveis, compartan una tanto a visión nível central común como de a nível local, que nós seguimiento. compartilhemos uma visão Entonces, comum de no acompanhamento, de se puede seguimento de limitar tudo isso. Então, solamente a indicadores nós não podemos nos limitar tradicionales, somente aos necesitamos indicadores incluimos tradicionais. dentro de estas mediciones sobre Nós incluímos participación entre eles que eu comunitaria, mencionei a que ya questão da implica, participação o sea, comunitária, que em ya si no es solamente el já Ministerio de não é Salud, sino apenas uma otras questão ligada ao Ministério da instituciones, Saúde, comunidades, mas também outras y instituições, también comunidades, e equidad y também protección a questão social da y equidade, por exemplo, a sostenibilidad proteção del mismo social e plan, con lo cual nosotros sustentabilidade do hemos próprio tratado plano, de que em que nós empezamos haciendo procuramos un decreto ejecutivo começar que a criar acoja através de um decreto esto como una executivo política nacional. para que isso seja Y en nuestro implementado na caso, forma pues de el uma política enfoque nacional. ha E no sido nosso trabajar con caso, los no Panamá, o indicadores nosso foco tem sido de tradicionales que trabalhar com incluimos dentro indicadores del comuns plan que nós y inserimos no próprio promoviendo plano sobre e todo la conformación de promovendo equipos regionales de principalmente a seguimiento que criação de incluyan equipes actores de regionais de diferentes programas segmento, incluindo atores de diferentes y programas diferentes niveles y e de sectores, diferentes níveis así e como setores, en este como proceso de também construcción. o nosso Creemos que la processo clave de es construção. Nele, nós prácticamente acreditamos que no a solo chave de medir tudo más, isso sino medir não é só mejor medir y mais, actuar en porém conjunto. mais, mas medir melhor e agir de forma conjunta. É esse o ponto, tá bom? Excelente, doctora Castillo. Muito bom, doutora Usted lo ha Castillo. puesto súper bien sobre la A mesa, senhora los colocou retos muito que bem a questão experimentamos dos cuando vamos a desafios que nós implementar una vivenciamos ao iniciativa como esta implementar que es uma multienfermedad. iniciativa Ya como no essa nosotros que solos, son varias representa várias instituciones, doenças. Não cómo só usamos los datos que ya nós, tenemos. quando Y eso usamos os va muy en dados que línea de algunas temos, e isso preguntas que vai los participantes han estado algumas poniendo perguntas que os en la cajita participantes isso tem a ver de com as perguntas preguntas que foram y feitas na respuestas. caixa Y de antes perguntas de e que respostas pasemos ali. E a antes las que preguntas nós y avançarmos respuestas, para as perguntas e vamos a respostas, hacer un segundo vamos quiz de fazer um preguntas para nuestros segundo conjunto de participantes para perguntas, o que quiz para os nossos participantes, sigan para que eles involucrados en este continuem webinar. Así que vamos a envolvidos nesse lanzar webinar. Vamos colocar la agora primera pregunta a de este primeira segundo pergunta set do segundo para, conjunto aqui. para ver cómo andamos en la información. ¿Cuál Vamos ver es então una de las como 4 líneas de estamos com acción relação de à la iniciativa informação. de eliminación? Qual é uma das 4 linhas de ação da Hemos iniciativa estado de mencionándolas eliminação? a lo largo Já del webinar. mencionamos Así essas que 4 linhas ao longo dessa sessão. vamos a ver cómo les va a los Vamos ver então participantes. se acertam a resposta. Muy bien, la mayoría Muito bem, parece que a se moviliza maioria por la primera.
está Tenemos votando cuatro na primeira opciones. resposta. Sistemas de Temos quatro servicios de salud opções. integrados, Sistemas de serviços de donación de saúde tratamientos, integrados, doação de investigación básica tratamentos, y pesquisa reconstrucción de básica hospitales. e construção de hospitais. Entonces, en los enlaces que hemos Portanto, enviado, los invitamos a consultar en nuestra página web la iniciativa de convidamos, eliminación. através da Tenemos visita aos cuatro links líneas de acción. enviados, Una de ellas aprender es sobre as sistemas de linhas. servicios Temos de salud quatro. integrados. Uma Otra delas, es sistemas de sistema e información y serviços vigilancia. de saúde La integrados. A tercera, outra é sistemas enfrentamiento de a elementos informação operativos e ambientales. Y la cuarta, investigação reforzar la gobernanza, e la sobre rectoría y el financiamiento. Así que investigação e felicitaciones a nuestros pesquisa básica participantes e porque reconstrução. efectivamente una de ellas es Parabéns. sistemas y Sim, servicios de salud integrados. sistemas Vamos e con la segunda. serviços de saúde integrados. Parabéns, essa é a resposta correta. Segunda. Vamos a esperar que cargue la segunda pregunta. Vamos Segunda então pregunta. ver qual é a ¿Verdadero segunda o pergunta. falso? Aqui está. ¿Se puede filtrar Funções do información painel, directamente del verdadeiro ou falso. monitoreo por país Podemos y línea de filtrar acción de la informação iniciativa de do painel eliminación? de monitoramento por país e linha de Doctora ação da Domínguez, iniciativa de no eliminação. les dé Doutora la Domingues, respuesta todavía. não dê a resposta, por favor. Ainda não. Hemos estado compartiendo Já los enlaces de compartilhamos los tableros os en el links chat, dos así que los painéis invitamos a no chat. navegarlos y a ver los datos, los filtros, Utilizem, que son muy ricos. naveguem, vejam Tenemos os dados, os efectivamente filtros são muito filtros, bons. pueden Sim, filtrar por temos línea, filtros por que podem país, ser por por linha, por país, indicador, por por indicador, subregión, por por sub-região, año. Entonces, por son ano. Ou tableros, son seja, tableros muy ricos são en painéis información. Y vamos con la muito última pregunta detalhados que com relação à informação. Agora passemos à última pergunta. Funcionalidades do Después de painel. explorar el tablero, Depois ¿qué función de le explorar pareció más útil o o painel, novedosa? quais Puede são as seleccionar funções múltiples de ellas, mais úteis filtrado ou por país, qual é a visualización novidade? de tendencias Podemos por año, considerar acceso a aqui as metadatos respostas. y datos Filtro por por país, región. visualização de tendências anuais, acesso aos metadados e dados Tenemos por linhas de 260 ação. participantes que están 260 participantes activamente estão votando y ativamente parece que votando, casi todas las respondendo, e parece que funciones que hemos mencionado quase aquí todas as funções mencionadas já aqui les parecen são útiles, novedosas. úteis, Sobre todo são útiles, que es lo que nosotros novidades. Bom, buscamos principalmente úteis, e para é la na toma verdade de o que nós decisiones y queremos, acción. justamente para a Hay tomada de otros decisão e participantes que ações. están Temos outros accediendo en participantes el chat y também nos que están diciendo estão todas ellas son é, útiles. Muy bien, dizendo aqui, e excelente. dizem que Nos alegra todas, que sim, vean excelente. todas estas opciones la Essas são as utilidad. opções e Quiero llamar essas entonces são nuevamente, vamos a as enfocar utilidades. Agora eu nuevamente a nuestros gostaria de focar panelistas, a novamente la a doctora nossa parte Domínguez, de al doctor Castro, painel, al doutora doctor Domingues, doutor Castillo, a Castro e Adrian Castilho. Baricox, Adrian Gostaria de invitar a Cox, todos, and Henry Katie Cox também, Sobel Katie, to start the que Q&A possam session. participar da Please sessão use the de perguntas e interpretation respostas. channel of your Então, preference. utilizem Tenemos o algunas áudio de preguntas interpretação, y se voy for a o empezar caso. Temos algumas perguntas e rápidamente con vou algunas de ellas. começar Tal vez rapidamente com algumas delas. una de ellas Talvez va uma delas, para na verdade, Adrian. vai para One of the questions is about how Adrienne. A we are pergunta é: collecting data, como all estamos this reunindo os data from dados, todos esses cross-cutting dados indicators from desses countries? indicadores Anyone know transversais that? por país? Yes, Gostaria I de didn't fazer hear the comentários first sobre isso? part. Bom, na verdade, eu, eu não It's entendi a that primeira how parte, we are desculpe. Então, collecting the data como for the estamos fazendo a coleta de cross-cutting dados para esses Yes, indicadores very good. transversais? So collecting the Claro, data comes a parte de from reunir dados vem various justamente do sources. seguinte: Some vem of de them várias from fontes. Os dados the vêm de fontes interagency estimates of de sources entre of agências, como já consensus foi or mencionado. a Obviamente que nós temos a validated at the country level. consultoria e a Helps to validação me dos dados a nível the país. Isso indicators, para muitos dos indicadores. the data go through WHO, but they also come Obviamente que é software através directly from eh, countries. And OMS ou other diretamente data, a several OPAS, outros indicators dados e are outros very indicadores, specific vários to deles, countries são and muito that's good específicos por país. coordination and E isso surveillance em between uma COPPA coordenação and e member pesquisa e states vigilância of the muito countries that get the próxima data. entre a And it's OPAS e os países em continuously questão. E, obviamente, esses validated dados são and continuamente updated validados e on an atualizados. ongoing basis. So Isso not just at one time, constantemente, não specific somente uma time, but vez as ou um momento most as específico, possible. não. É And o máximo de continuously atualização possível. Isso the idea de is forma to contínua. Então, a ideia promote é que more tenhamos essa exchange promoção because de mais data are intercâmbio, porque os only as dados são algo good que as the
São coisas que são boas somente se houver acurácia, a oportunidade da informação. Obviamente tem que ser a informação tem que ser oportuna, né, naquele tempo correto, e obviamente que tem uma série de naturezas complexas que, na verdade, são vários dados, várias fontes, uma variabilidade, e obviamente temos que considerar a habilidade de ter acesso a esses dados naquele momento eh, correto e a nível local, subnacional, a nível departamental, ou provincial, ou estatal, ou nacional, ou regional, ou seja, quanto melhor acesso tivermos da informação e que essa informação seja disponível a todos, nós vamos conseguir cada vez mais melhorar o nosso entendimento e, obviamente, trabalhar de melhor forma com esses dados. E essa é a ideia de indicadores transversais. Claro, muito obrigado, Adrienne. Agora, Katie, a próxima pergunta. Qual é o software que tem sido utilizado para manipulação de dados, ou melhor dizendo, o manejo dos dados? Nós utilizamos RBI, BO Systems é o desenvolvedor do software. E nós podemos, então, estar trabalhando com eles e com a OPAS para desenvolver esse sistema, mas o Power BI e a OPAS estão somente fazendo a parte de administração Thank you, Katie. desse software. Y es Muito importante obrigado, Katie. clarificar que É importante los datos que esclarecer. estamos Os colectando dados no que son nós estamos datos reunindo não nuevos. são dados Todos novos, ellos né? existen, Todos esses todos dados já ellos están existem, siendo todos esses reportados dados de já una estão forma u sendo otra por relatados de nuestros uma ou Estados outra miembros a forma través de la por OPS nossos de membros Estadounidense, como ou por mencionó nossos Katie. Estados-membros através Y da OPAS. no es una colección E não nueva, é uma es todo reunião lo de que dados, ou um tenemos conjunto que de dados constituyó el marco novos. de Não, monitoreo tudo para la isso acción. já está Tenemos baseado cuál era la na teoría de estrutura de cálculo que teníamos, monitoramento para qué ação. E aí nós organizaciones tínhamos hicieron aquela para teoria, procesar los nós datos colectados. já O sea, sabíamos o una que queríamos instrucción medir clarísima e era, por isso no que puedes nós crear começamos a ni un reunir solo esses dados. indicador A nuevo instrução porque é que não se pode indicadores es lo criar que nenhum tenemos. Así outro que indicador esa fue novo, una de porque las na verdade preguntas. indicador Doctor, a gente já gracias a tem. Adrian y a E essa é Katie uma por das la premissas. Então, muito aclaración. obrigado a Y esta Adrian e pregunta a va para Katie el pelas doctor Castillo y respostas. para la Agora, doctora a pergunta para o Domínguez. Dr. Ustedes pueden Castilho e Dr. escribir para el doctor Domingues. Castillo y la doctora Ah, Domínguez, disculpe. Desculpa, ela Una pede colega, desculpas. Ela disse errado, o nome dele é Carolina Castro. Novaro, E ela preguntó pede que cómo desculpas. estamos Então, a pergunta vai considerando para a los doutora Domingues e o Dr. factores Castro. Carolina pergunta: como comportamentales de estamos los que toman considerando os fatores decisiones comportamentais daqueles para que usar tomam los a datos. decisão para usar os Compartió dados? un E artículo que ela habla compartilhou um básicamente de artigo que fala cómo basicamente los disso, de tomadores de como decisiones pueden os estar tomadores de cansados de ver decisão podem tantos estar datos y al cansados de ver final tantos dados e, no no final das saben ni por contas, qué hay que tomar nem esa sabem ruta y que dizer saber cómo que se comporta un tomador ou de decisión y cómo não sabem nem traducir la información o que levar que em se atrapa conta. Então, y la como, manera de tomar obviamente, decisiones, no solamente en técnica, transmite puede a ser informação que un seja reto. atrativa. Y bueno, Então, ustedes isso pode ser empiezan a até um argumentar desafio, né? el Qual dado utilizar? Então, comportamiento, las que características de podemos los abordar o tomadores de comportamento, as decisión para características usar dos datos como tomadores de este. decisão para usar esse Castillo, tipo de doctora, dados, perdón, às vezes um doctora pouco Domínguez y complicados. doctor Castro. Doutor Castro e doutora Domingues. Eu acho que essa pergunta é excelente. Eu acho que nesse contexto daquilo e que nós temos aqui é justamente o seguinte: normalmente existem diferentes aspectos dentro desse processo. E, obviamente, estamos falando de doenças aqui que queremos eliminar. Existe ênfase, obviamente, aspectos ambientais e aspectos relacionados a doenças onde existe vacinação também, ali a meio caminho. Então, temos que levar em conta qual é cada um dos eventos que nós vamos abordar. A segunda parte é os diferentes níveis de conhecimento técnico de cada um deles. E eu acredito que a informação tem que ser, obviamente, passada de acordo com o nível de informação e experiência em cada um, desses contextos. Quando passamos à parte política, também temos que levar em conta o que existe para a transmissão dessa informação. Às vezes, técnicos da matéria e especializado em um assunto, nós às vezes queremos falar de alguma coisa que já temos aqui com aquela emoção que nós temos na garganta e, de repente, isso pode até jogar um papel negativo naquele momento oportuno. Eu acho que nós temos que tentar aproveitar essas mudanças importantes nesse processo. E muitas vezes existe aí muito tempo que é utilizado tentando explicar coisas e às vezes a gente não consegue explicar mesmo. E
quando a gente tenta e a gente acaba falhando em convencer a todos. Então, isso não necessariamente que significa que nós não conheçamos o assunto ou que nós não consigamos reunir a atenção, mas temos que pensar e equilibrar tudo de tal forma que a palavra seja utilizada no momento correto, de forma justa, para simplificar o processo e simplificar um pouco essa ajuda. Existe esse livro, refletindo sobre a impossibilidade, ou seja, quando fala sobre os falhos que acontecem, os fracassos, temos que explicar, pensar bem, reconsiderar e esperar para que, com a Muchas cabeça fria, gracias, possamos doctor conseguir bons Castro. resultados. Una cosa Muito que obrigado, nosotros doutor hemos visto Castro. muy Uma coisa que relevante nós en todo vimos este também, que proceso parece muito de relevante em todo esse información processo de compleja para una informação iniciativa que tiene más complexa, de 30 para uma iniciativa que enfermedades tem y mais 4 de 30 componentes doenças e transversales, 4 es componentes cuál es la transversais, que é información justamente qual é a crítica informação que un crítica tomador de decisión que um necesita tomador de decisão para precisa comprender no ter solamente para la poder entender não oportunidad que somente a tenemos de eliminar oportunidade que enfermedades, nós temos sino para a cuáles son eliminação de uma aquellas doença, cosas mas também quais são aquelas coisinhas que que são son, que muito solo con ver esto, diría, nos da una buena detalhadas, e aí indicación de só cómo com vamos en la aquele iniciativa. momentinho Entonces, já temos uma boa indicação no es para solamente un saber tema o de que está simplemente los acontecendo. Não indicadores, ni somente com cómo los relação aos presentamos en indicadores, nuestros mas como números, nós sino cómo lo apresentamos o indicador, construimos y como você cómo falou, mandamos el como nós mensaje construímos, para el como nós tomador de passamos essa decisión, mensagem para o tomador que de son decisão. mensajes Mas eu acho que claves, essas são críticos, que les agradezco muchísimo a nuestros coisas-chave, críticas. Então, panelistas. muito obrigado a todos os Hemos puesto algunas painelistas otras respuestas a que estas preguntas nos deram tantas en la respostas cajita de a essas preguntas y perguntas, e respuestas, obviamente pero nós temos mi aí mayor também alguma agradecimiento, doctora comunicação, Domínguez, mas de doctor toda forma eu Castro, gostaria de dar um meu Angeli, enorme por su agradecimento à participación doutora en Domingues, este doutor panel. Ha Castro, sido una doutora conversación muy rica Kate con ustedes Zwerhoff, na sobre participação, cómo hacemos e el Adrienne monitoreo de una também, iniciativa mas a tan participação compleja foi fantástica para para nuestros sabermos participantes y como tienen más fazer esse preguntas, las monitoramento tão contestaremos complexo a después todos de la os sesión en un participantes. documento, E, si es que las obviamente, hay. se houver mais Y perguntas, nós con vamos esto vamos a responder pasar aí a la fase depois. final de Agora este passemos webinario. agora à Gracias, fase doctor Castro, final doctora do nosso Domínguez y webinário. Muito Adrián obrigado, Angeli, doutores por Castro su Domingues e participación Kate, por sua en este participação panel. nesse Con painel. esto, entonces, pasamos a la Agora eu sesión, a gostaria la de parte passar a nossa final. sessão final, da Voy parte a final, invitar e vou amablemente convidar al doctor agora, Silván amavelmente, a Rodriguero, doutora Sylvain director del Departamento de Prevención, Control y Eliminación de Alighieri, Enfermedades diretor do Transmisibles de la Departamento Organización de Panamericana de la Salud, Doenças para que Transmissíveis nos dé estos mensajes PA, finales. da Y UPAS, para muchísimas que gracias passe por com estar as aquí. mensagens Adelante. finais e obrigado, doutor Sylvain. Muito obrigado, muito obrigado. É sempre um prazer imenso estar aqui com vocês. Eu gostaria de primeiro agradecer a nossa subdiretora, doutora Tomás, e também, especialmente, um agradecimento aos apresentadores e participantes da Costa Rica, doutora Domingues, doutor Castro e doutora Cristi, de Panamá, por compartilharem a experiência e os pontos aprendidos a nível nacional. Os exemplos apresentados hoje demonstram claramente que os dados são um elemento-chave para podermos desenhar, implementar e monitorar os planos para a eliminação dessas doenças. Eu gostaria de destacar os 6 doenças e condições aceleradoras que a Costa Rica já mencionou, e, obviamente, o HIV, a herpes, e, bem, enfim, as doenças mencionadas. E também mencionando a importância que tem os desafios enfrentados por cada um desses países. Esses planos, da forma como foram lançados e ainda em desenvolvimento em vários países, refletem um compromisso político crescente com essa iniciativa regional de eliminação. E isso está baseado em evidências locais. E o Dr. Castro mencionou, acredito eu, uma melhor avaliação desse contexto para, no caso da malária, identificando aí os últimos problemas para os últimos passos de eliminação total da malária. E, obviamente, que no nosso painel de indicadores transversais que estamos vendo hoje, é uma ferramenta prática que apoia justamente os esforços nacionais e permite identificar essas lacunas e essas brechas e dar continuidade ao progresso de eliminação das doenças. E, obviamente, que temos que considerar o nível de envolvimento dos países e, obviamente, ter algum tipo de feedback de informações para a população. Esses dados são
obviamente, é uma um gatilho para a ação, não somente um conjunto de indicadores. E, obviamente, que queremos alcançar a eliminação dessas doenças e vamos enfrentar aí uma série de condições a meio caminho. A Organização Pan-Americana para a Saúde ainda enfatiza que continua apoiando os países na reunião de dados e progresso para que os esforços de eliminação sejam estratégicos, de forma integrada e inclusiva. Continuaremos trabalhando em conjunto e, de fato, queremos traduzir os planos nacionais e os impactos mensuráveis e sustentados. Eu gostaria de mencionar que existe uma diferença com as demais regiões, isso com relação aos pontos alcançados. A capacidade de conseguir essa eliminação, mais além desse discurso lindo a nível global, nas Américas, o que nós temos é justamente o que celebramos já em setembro do ano passado e eliminamos já no Brasil e outros países, a Guiana, a República Dominicana estão a caminho, com essa meta igual a que o Brasil conseguiu ano passado. Então, queria destacar aí o exemplo fantástico do Suriname, que acaba de ser certificado como livre de malária. Esse é o primeiro país amazônico a conseguir esse fato com esforço de mais de 15 anos, incluindo o foco da saúde das populações indígenas. Então, é um prazer imenso poder compartilhar esse dado e esse fato informativo e de primeira, ou seja, que o mundo inteiro saiba que no caso da bacia amazônica, esses países representam com esse resultado um impacto tremendo e um progresso fantástico. Muito obrigado a 272 participantes hoje e muito obrigado também a todos os da parte de apoio da nossa organização e é uma honra poder compartilhar esse tipo de informação com todos os senhores e senhoras. E a doutora Marta Saboia, idealizadora desse webinar, muito obrigado a ti também. Que bonita essa mensagem de fechamento, ressaltando tanta capacidade que nós temos aqui na região das Américas para eliminação de doenças e proteger, obviamente, esses aspectos já alcançados e acelerar ainda mais. Essa foi uma sessão muito cheia de informações, então muitíssimo obrigado a todos os delegados do Panamá, Costa Rica e também aos 270 e mais participantes que estiveram aqui conosco hoje pela manhã e a equipe técnica da OPAS e todos que brindaram um apoio e todos os colegas, muito obrigado, e também a toda a equipe de eliminação dessa iniciativa de eliminação e todos que participaram desse webinário. Vamos então disponibilizar as gravações da nossa página web para que possam então propagar essa mensagem. Que tenham todos uma boa tarde, muito obrigado a todos por sua participação e até a próxima.